Olá, pessoal. Eu sou a professora Cláudia e venho aqui comentar com vocês mais uma das questões que caiu, né? Essa questão caiu no concurso da prova de técnico do INSS no ano de 2016. E nós estamos, né, analisando cada uma das questões, né, de forma que a gente tenha aí a condição de pensar se ela é errada ou se ela é certa. Então, essa questão aqui, né, com base no disposto na Lei 8.213 de 1991, julgue os itens a seguir acerca dos segurados do regime geral de previdência social, né? Então, você já sabe como funciona a Banca Sebrasp, né? Ela vai te dar um cartão, né, de respostas, e você vai ter lá, né, aqui no caso, vamos ver, aqui é a pergunta, né, questão 1. Você vai ter um item de C e de errado. Vamos ver qual das duas a gente vai marcar aqui. Né? Pedro trabalha como professor remunerado de uma escola particular e, concomitantemente, explora atividade econômica agropecuária em regime de economia familiar em uma chácara de 2 módulos fiscais. Assertiva. Nessa situação, Pedro é segurado obrigatório do regime geral de previdência social em relação a cada uma das atividades realizadas? Via de regra, a gente já sabe que a pessoa, né, exercendo várias atividades realizadas, né, ela pode sim ter ali ter uma relação, né, diferenciada em relação ao regime geral de previdência social, né? Ser aí um dos segurados obrigatórios. Vamos olhar, essa é a via de regra, tá? Então a gente tem que olhar aí o que diz a questão. Pedro, ele trabalha como professor remunerado de uma escola particular, né? Isso aqui é uma empresa privada, né? E Pedro tem uma relação com eles, né? Então, nessa condição aqui, Pedro dentro da condição de segurado obrigatório, Pedro é empregado, né? É aquele que está no artigo 11, né? No inciso primeiro. Agora, concomitantemente, explora atividade econômica agropecuária em regime de economia familiar, em uma chácara de 2 módulos fiscais. Essa condição aqui dá a Pedro a condição de ser segurado especial, certo? Porém, é interessante também falar para vocês que essa condição aqui dos 2 módulos fiscais é uma coisa que a gente deve ficar atento na prova, porque a condição, por exemplo, de contribuinte individual, Pedro não poderia ser, né, um contribuinte individual. Por quê? Porque o contribuinte individual só poderia ser, né, maior, né, acima, né, de 4 módulos fiscais, podendo ser abaixo somente se fosse o extrativismo pecuário, né? Então, Pedro não pode ser contribuinte individual, não. Eu só coloquei aqui para vocês, assim, né, usarem o conhecimento também que vocês já estão adquirindo. Então, a princípio, Pedro poderia ser aqui no regime, na atividade agroeconômica em regime, na atividade, né, explorando a atividade econômica agropecuária em regime de economia familiar e uma chácara de 2 módulos, ele está, né, nessa condição aqui de segurado especial. Só que a gente precisa lembrar, né, aquilo que diz também no artigo 11, né, no seu parágrafo 9, que vai dizer que
não pode ser ter outro vínculo, né? Ser segurado do regime geral de previdência social se tiver uma atividade que ele exerça por mais de 120 dias, né? Lá na lei está falando que a exceção é exercendo, dentre as exceções que estão lá no parágrafo 9, é exercendo atividade concomitante ou intercalada menos que 120 dias. Só que, né, aqui no parágrafo 9 é menos de 120 dias. Só que Pedro é professor. Professor tem um ano letivo, né? Que se a gente considerar aí, né, um ano letivo que vai de fevereiro a parte de dezembro, né? Assim, não vou nem usar esses dias todos, né? Mas assim, que sejam aí 10 meses, né? 30 dias, ainda tem as férias, né? Então, tem que tirar julho, tem que tirar janeiro, né? E tirando parte de dezembro. Então, a gente teria aí, vamos pensar em 9 meses de trabalho, né? 9 vezes 3, né? Obviamente, né? A gente já teria aí uma condição acima de 120 dias. Né? Pedro, ele tem essa atividade, ele não está fazendo bico de professor, né? Ele não está fazendo uma atividade ali pontual, ele é professor, então certamente ele trabalha mais de 120 dias. Então, a gente pode concluir que Pedro, né, ele não dispõe dessa condição de ser segurado obrigatório em relação a cada uma. Por essa questão do parágrafo 9, né, ele só pode ser em uma. Então, nessa atividade aqui de extração, né, da atividade, explorando a atividade econômica agropecuária, ele não pode ter ali a sua inscrição. Então, essa questão, né, ela é errada, né? A gente marcaria aquela bolotinha, estou fazendo aqui, né, para facilitar a compreensão, cartão de resposta de vocês, né? Aqui é a coluna do certo, esse é o cartão de resposta da banca Sebrasp, tá, pessoal? Você tem lá a questão, você marcaria errada, por quê? Pedro é segurado obrigatório em relação a cada uma das atividades realizadas? Não, essa é uma assertiva errada. Então, a gente tem que marcar essa daqui, né? Aí fica até estranho falar, né? Mas a resposta correta é a resposta errada, né? Então, a gente marca aqui a errada e vamos lá. Terminei ver o resultado e acertamos, olha aí, tudo certinho. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí no comentário.